Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, mais uma escola dominical, mais um estudo. Que Deus nos conceda graça e nos abençoe nesta manhã. Quero convidar você, vamos continuar aqui no estudo que temos semana passada. Abra sua Bíblia em Gênesis 47. Quero mais uma vez ler contigo o verso 8 e o verso 9. O encontro de Faraó com Jacó e a resposta dada por Jacó. Acompanhe a leitura que farei de Gênesis 47, 8 e 9, que diz assim: Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: o dia dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, o dia das suas peregrinações. Amém. Na última oportunidade que nós estivemos juntos, que vocês nos viram, nos assistiram, nós começamos a tratar o encontro de Jacó com o Faraó e como ele respondeu essa simples pergunta de Faraó a respeito de como foram os dias da sua vida. Quando perguntado sobre a idade, Jacó provavelmente imaginou que fosse apenas aquela conversa polida inicial, mas na verdade não foi bem assim. Sua resposta foi dura, foi difícil, e ele mostrou que toda a sua vida, até aquele momento, foi extremamente difícil. Jacó, que teve a oportunidade de mostrar a Faraó a respeito da bondade de Deus, acaba não fazendo. E na última oportunidade nós analisamos justamente o fato de como Jacó errou em apenas pensar na vida de maneira dura e cruel, ou como ele errou em interpretar a sua vida. Só que, como eu disse na outra oportunidade, essa não é toda a história. Hoje nós veremos a parte em que ele acertou na sua resposta. E você pode estar pensando, mas como? Porque parece que não há nenhum elemento que possa trazer algum benefício, alguma coisa boa aqui. Mas de fato há. Eu quero mostrar para vocês nessa manhã. Então veja bem, então vamos lá. Jacó estava completamente errado em sua avaliação de sua vida como sendo vexatória, brutal e cruel. Sim, de fato, ela tinha sofrido muito. Ele tinha sofrido muito, nós vimos isso semana passada. Mas veja, José não foi o único a lidar com uma vida intensa de dor nos últimos 20 anos. Jacó também foi profundamente enlutado. Nós vimos, né? Só que de algumas maneiras, a jornada de Jacó foi muito mais dura do que o caminho que Deus dera a seu pai, Isaac, e talvez mesmo ao seu avô, Abraão. Perceba que interessante. Quando Jacó está falando, ele diz a Faraó que os seus dias foram mais terríveis, mais cruéis, mais duros do que o seu pai e o seu avô, que viveram muito mais do que ele. Porque se comparar a vida de Jacó, a de Abraão e a de Isaac, ele viveu pouco. Jacó viveu 147 anos, Abraão 175, Isaac 180. Certamente foi por isso que ele respondeu, ou que ele tenha caracterizado a sua experiência de vida aqui na terra como uma peregrinação. Tá? Faraó perguntou, quantos são os dias da sua vida? E ele respondeu, os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Jacó sabia que o seu tempo sobre a terra não era a sua vida. E olha que interessante. Ele entendia que esses anos era meramente uma jornada, uma estada temporária em um lugar, não uma residência permanente. Ele já tinha peregrinado por muitos outros lugares, da terra prometida para Padã Arã, de Padã Arã à terra prometida e agora descendo ao Egito. E mesmo sendo o Egito a melhor situação da vida de Jacó, esse ainda não era o seu lar verdadeiro. Ou não era e nem seria o seu último lar. O Senhor prometeu descer com ele ao Egito e também prometeu que levaria de volta para a terra prometida. Só que o interessante de tudo isso é que o que nós temos visto
é que essa estadia no Egito seria uma estadia temporária, e é isso que Jacó entende pelos anos da sua peregrinação. O próprio José também reconheceu que o tempo da família no Egito seria uma residência passageira, não chegando a ser o destino permanente. Foi por isso que ele trabalhou para seus irmãos ficarem com segurança em Gozém, na berlinda da vida egípcia, onde eles poderiam servir, a buscar o seu sustento, mas também no dia que fosse para partir, eles partiriam. Eles não queriam que, José particularmente, não queria que os seus irmãos, nem o seu pai, já na idade, fosse atraído pela vida ou pelo estilo de vida egípcio. Por isso colocou a sua família basicamente na fronteira, no limite, porque eles sabiam que o Egito não era a sua morada. Os anos de peregrinação ali, sim, a expectativa é que seriam. Então veja, queridos, tudo isso nos desafia a refletir como consideramos os dias das nossas vidas aqui nessa terra. Se o nosso tempo aqui na terra for tudo que existe, e este mundo for o nosso verdadeiro lar, faz perfeito sentido que sejamos arrasados quando não conseguimos aquilo que nós queremos. Se este mundo é toda a nossa vida e nossos dias são poucos e maus, então perderemos o único lugar ou a única coisa que realmente importa. Porém, se este mundo não for o nosso verdadeiro lar, mas apenas uma parada, uma jornada, um longo caminho que nós estamos traçando para o lar celestial, então nós aprenderemos a suportar o que passaremos aqui de uma maneira muito melhor. Tá? Vocês entendem isso? Porque, veja bem, nossas alegrias aqui podem nos dar razão para sermos gratos a Deus de que provém toda boa dádiva. Mas não são elas que nos definem. Aquilo que enfrentamos de bom ou de ruim nessa terra não é o que define a nossa vida, porque nós somos apenas passageiros, peregrinamos essa terra caminhando para algo melhor. Nossos sofrimentos e as decepções que passamos aqui podem sim causar lágrimas aos olhos e tristeza aos corações, mas nós nos lembramos, pela promessa da palavra, que a alegria virá pela manhã, quando o novo amanhecer chegar e a nossa morada eterna se fizer presente e real para nós. Quando chegarmos ao nosso verdadeiro destino, as nossas lágrimas e os nossos pés serão limpos e as tristezas já não mais existirão. Jacó também estava certo nisso. E uma segunda verdade sobre a qual Jacó estava certo era quanto ao seu desejo de ver cumprida a promessa de Deus. Olha que interessante. Porque veja, podemos ouvir esse anseio naquilo que ele desejava ver ao finalmente encontrar com José. Veja o capítulo 46, o verso 30, quando diz assim: Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Olha que interessante. Como eu disse semana passada, a morte parecia estar muito próxima a José, a Jacó. Só que nesse instante há um sentimento misto em seu coração. Sim, ele estava feliz ao ver José, e ele disse que agora poderia morrer, porque ele estava alimentando no coração dele uma promessa que ele acreditava que seria cumprida em José. E as suas palavras, quando disse, já posso morrer, porque vi o teu rosto e ainda vives, é quase exatamente as mesmas palavras do velho Simeão, que quando tomou o bebê Jesus em seu colo, e vendo e olhando para ele, pôde dizer: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. Veja, a ideia aqui é semelhante, tanto do velho Simeão como de Jacó.
a mesma espécie de toada messiânica no qual Jacó estava dizendo e reforçando a impressão de que José seria o descendente de quem viria a linhagem do Redentor. Era por isso que ele ficou tão triste quando chegou a notícia de que José estava morto. Todas as suas esperanças residiam em José. E quando José morre, e quando chega a notícia que José morre, então ele desfalece, porque parece não haver mais esperança para ele. Ele havia colocado sobre os ombros de José todas as suas esperanças de ver cumprida a promessa que Deus havia feito a Abraão. E ele acreditava, sim, que a redenção viria de José. Por isso que ele destacou José em primeiro lugar, para receber aquela túnica especialmente enfeitada, lá no início da história, como nós já vimos. Algo também que foi reforçada pelos sonhos daquele menino, quando veio seu pai, seus irmãos, sua mãe e todo o universo se prostrando diante dele. Certamente foi por essas coisas que Jacó tomou a aparente morte de José como sendo tão trágica, recusando ele até a ser consolado pelos seus outros filhos. Então veja, lamentar a perda de um filho é natural. Porém, o luto irrestrito e inconsolável de Jacó significa que havia algo mais em seu coração. Mas agora, para ele, para Jacó, parece que tudo se refez e as esperanças estavam vivas novamente. Ele abraçou o seu filho, ele chorou ao ver seu filho e declarou: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Agora, por que Jacó teria estado tão pronto a morrer se suas esperanças não estivessem repousando sobre José? A expectação de Jacó de que a promessa seria passada adiante e através de José era totalmente razoável e sensata por tudo aquilo que ele havia visto, ouvido e vivido ao longo da vida. Para ele, Jacó, este é o herói da história, o herói da sua vida, o personagem mais importante da história, ou o personagem que talvez encontramos no livro de Gênesis, o primogênito da esposa amada. Certamente, ele seria José, o homem ideal para portar a bênção abraâmica. Só que não é assim a história. Deus determinou que a linha da promessa descendesse não de acordo com o merecimento humano, que sim seria José, mas a linhagem redentora viria de acordo com a graça do Senhor. A linhagem por meio da qual o Messias viria não consistiria de heróis imaculados. Não é assim que a Escritura trata, mas passaria pela união imoral de Judá e Tamar. Lembra como nós tratamos sobre isso? Sua nora cananita, a quem Judá confundira com uma prostituta. Deus, ao narrar aquela história, ao inserir aquela história de maneira muito sábia e divina no livro de Gênesis, deixa claro que a escolha do que eles chamam para ser os seus servos não é baseada pelo desempenho. Porque se pensássemos no desempenho, olhe para o desfecho de Gênesis. José seria o grande herói. Assim como foi para Jacó, seria também para nós. Era de José que deveria vir a linhagem do Redentor. Era de José que deveria vir toda a esperança. Mas não é assim que acontece. Deus mostra, por meio desses eventos e dessa família desequilibrada, que a entrada do seu reino não se limita a personagens exemplares como José, mas está aberta para cobradores de impostos, pecadores, prostitutas, viciados e membros de gangues e tantas outras pessoas. Está aberta para Judá, para Tamar e para gente como eu e você, tão difícil, pessoas pecadoras. A promessa do Espírito se estende para quantos o Senhor nosso Deus o quiser chamar. Não há lugar para orgulho no caminho da fé.
Não há lugar para orgulho nesse caminho em que nós estamos trilhando, nessa peregrinação da nossa vida, de forma nenhuma. Deus o escolheu, querido. Não foi por você ser o mais inteligente ou mais moral que o seu vizinho. Não. Tudo é uma questão de graça. Conforme o próprio apóstolo Paulo observa em 1 Coríntios, quando ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto é extraordinário, porque lança ao chão todo o orgulho do nosso coração. Não existe favoritismo, não existe orgulho nesse caminho. A mensagem do reino é para ser pregada livremente a todos. É isso que nós estamos vendo aqui. Ricos, pobres, morais, imorais, influentes, desprovidos de poder. A mensagem é para ser pregada a todos os homens. E em nossa sabedoria limitada, talvez nós favorecêssemos a José, enquanto Deus, em sua sabedoria infinita, escolheu salvar Judá e ser de Judá a linhagem da qual viria o Redentor. Lembre-se disso, queridos. Deus salva e usa quem Ele quer. E o que devemos fazer é anunciar toda a verdade a respeito da salvação de Deus. Por isso, não julgue e nem trate a vida como Jacó. Não tente observar a vida por meio daquilo que você traçou. Jacó entendia na sua resposta, sim, que havia uma promessa ao longo dessa peregrinação da sua vida. Só que ele entendeu de forma errada. Ele julgou de forma errada ou tratou os planos de Deus de maneira errada. A promessa é verdadeira e Deus salva pecadores. E Deus salva pecadores perdidos, como eu e você. Por isso, nunca deixe de anunciar a verdade da salvação. Agora veja, mesmo enquanto Jacó estava completamente errado ao pensar que a bênção passaria pela linhagem de José, ele estava inteiramente certo na confiança que tinha que haveria uma bênção a ser transmitida. Temos aqui um homem que tinha se tornado paupérrimo pela escassez de alimento, o cabeça de uma família de pastores já quase falidos, que, no entanto, se encontrou com o faraó, o homem mais poderoso do mundo. E olha o que acontece. Veja o verso 10 do capítulo 47, quando ele diz: e tendo Jacó abençoado a faraó, saiu da sua presença. Que ousadia, na verdade. Jacó abençoou o homem mais poderoso da terra. No mundo antigo, a pessoa de maior importância sempre abençoava o menor. E aqui não é isso que acontece. Temos uma família desprovida de bens, quase falida, sem dinheiro, vindo para receber o alimento do Egito, se encontra com o homem mais poderoso da terra. E o que acontece? Jacó abençoa Faraó. Teria sido um ato insuportavelmente arrogante, a não ser que viesse de um homem que lembrava que a promessa do Senhor ao seu avô, a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, seria também por seu intermédio. O que ele faz aqui é cumprir a promessa de Deus. Deus havia abençoado Jacó para que ele pudesse ser uma bênção para todas as nações da terra. E aqui já começa a acontecer. Então, quando ele se encontra com Faraó, pronuncia uma bênção sobre ele pela fé, Jacó entendeu que possuía algo valioso a dar ao poderoso Faraó, que era a bênção do Todo-Poderoso. Queridos, no final, essa bênção que Jacó dá a Faraó
e toda a sua esperança diante da promessa é refletida em nós e em nós. E nós recebemos lampejos dessa bênção. Porque tudo isso é encontrado na pessoa bendita de Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Abraão. Qualquer outra coisa que tenhamos ou não a oferecer ao povo ao nosso redor, o maior tesouro que possuímos é Cristo. Talvez você não tenha nada. Talvez hoje em sua casa você possa estar até passando por dificuldades e necessidades. Mas saiba que nós temos um bem extraordinário. Um bem que precisa ser compartilhado e que precisa ser anunciado aos desprovidos de graça. E esse é Jesus Cristo. A maior bênção que podemos transmitir aos nossos amigos, à nossa família e aos nossos filhos é a verdade a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Aquele que pisou nesse mundo, aquele que se revestiu da nossa humanidade, que não fez caso da glória que tinha, mesmo tendo toda a hoste celeste, adorando, curvando-se e celebrando a sua grandeza, pisou nessa terra, para que homens que foram criados por ele pudessem humilhá-lo e subjugá-lo. Ele que sofreu enquanto peregrinou por essa terra, experimentou dor e sofrimento, e os dias das suas jornadas aqui, a sua jornada terrena, foi muito mais curto e muito mais cruel do que a de Jacó. Jacó viveu mais de 140 anos, mas o nosso Redentor, o seu descendente, viveu apenas 33. Menos ainda que a metade da norma bíblica. Lembra? Os anos da nossa vida sobem a 70, e o que passar disso é canseiro e enfado. Ele não chegou nem à metade disso. E aqueles poucos dias em que aqui viveu foram cheios de profundo sofrimento e profunda dor. Ele conhecia bem o que era doença e tristeza. Ele conhecia bem o que era o luto, o que é ser abandonado por amigos, o que é ter amigos que morreram, o que é ser traído. E finalmente, com profunda separação do amado Pai, ele foi levado à cruz. Se alguém no mundo tinha direito de classificar os seus dias e os anos da sua vida ou da sua peregrinação como sendo horrível, bruta e curto, esse seria Jesus e não Jacó. Contudo, não o vemos com amargura em seus lábios. Não o vemos tratando a sua vida como Jacó tratou, mas sim dizendo que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Um espírito de gratidão constante pelas boas dádivas do Pai. Submissão aos amargos aspectos da vontade do seu Pai, dolorosos, para que ele pudesse prover perdão para aqueles que pecaram contra ele. Por meio de Cristo, queridos, a misericórdia do Senhor agora repousa sobre alienados e estrangeiros de todas as nações, que ao virem a Deus, recebem nele o descanso eterno para as suas almas. Em Cristo, não recebemos o que merecemos. Em Cristo, nós recebemos aquilo que é tão maravilhoso, que jamais poderíamos merecer, a sobrepujante graça do nosso Deus. E essa graça agora abre caminho para o lar celeste e nos assegura que quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa jornada terrena, quer boas, quer más, há uma gloriosa herança guardada nos céus para nós. E perceba como isso é maravilhoso. Hoje nós estamos peregrinando. Estamos ainda vivendo no Egito, lutando para não ser iludidos pela vida dos egípcios, pela vida dos ímpios. Sofremos, somos maltratados, defendemos a nossa fé, lutamos por meio daquilo que entendemos ser a verdade, que é a palavra de Deus. Mas nós peregrinamos e por vezes temos os nossos pés sangrando, aguardando o dia
que chegaremos aos portões da terra prometida. Deus havia prometido a Jacó que ele voltaria à terra prometida. Jacó permaneceu ali, naquele local, certo que um dia levaria e seria levado para a terra. E hoje nós também estamos aqui, nessa terra, peregrinando. Sim, dias difíceis, dias de muito terror, de uma pandemia, de muitos açoites, de muitas cobranças, mas também de uma gloriosa esperança, que um dia, ao final da nossa jornada, não sabemos ao certo, nós chegaremos ao lugar ou à terra prometida que está reservada nos céus para todos nós. Há uma gloriosa herança guardada para nós, que não poderá ser roubada por ladrões, nem destruída pela traça. E louvado seja Deus por isso. De qual nenhum poder no céu, na terra ou debaixo da terra poderão nos separar. Sabe por quê? Porque hoje não existe condenação que possa nos separar daquilo que Cristo conquistou para nós. Nossa bênção é uma herança prometida, guardada, segura para nós, e segura por Deus em seu Filho Redentor. Um verdadeiro lar, onde a glória nos aguarda nos braços de Cristo. E um dia, eu e você estaremos lá. E um dia, isso está prestes a acontecer. E esse dia está prestes a acontecer. Por isso, confie, descanse e declare: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e restabeleça em nosso coração o desejo de habitar nas moradas celestes. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, e bendizemos o teu santo, excelso e glorioso nome pela esperança que temos. Esperança da glória, esperança da vinda do Senhor nas nuvens, onde virá para buscar o teu povo, que hoje vive essa peregrinação por sobre a terra. E um dia estaremos juntos, Pai, para habitar para sempre contigo em Sião, na Nova Jerusalém. E nesse dia não haverá fome, não haverá peste, não haverá pandemias, não haverá tristezas, não haverá choro, não haverá luto. Nesse dia que haverá, nós, o Senhor, todas as ovelhas do Senhor que um dia já pisaram nessa terra, celebrando a grandeza do Senhor e cantando: digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive e que reinará pelos séculos dos séculos. Por isso cantamos, por isso dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É em teu nome que oramos, é por meio do teu nome que vivemos, e é por essa certeza que peregrinamos a esperança da glória, Cristo Jesus. Amém e amém.